Fala aí, sétimo ano, todo mundo de boa? Todo mundo beleza? Chegando aí para fazer mais alguns exercícios com vocês, tá? Sobre fontes de energia brasileira, sobre matrizes energéticas, tá? Então, tô no livro na página 248, tá? Dá aí tempinho para pegar o livro. 248. Apesar de as usinas hidrelétricas já serem a principal fonte para a geração de energia elétrica, seu potencial para aumentar é considerado significativo. Observe o mapa a seguir, está dividindo o Brasil nas regiões, né? E a relação do potencial em gigawatts, ou seja, a maior potência de eletricidade que a gente contabiliza, gigawatts, seriam 1000 watts. Lembra que a gente tem watts, megawatts, kilowatts, terawatts e gigawatts, que nem mega de velocidade, giga vai ser o 1000. E aí o Brasil tem esse potencial todo dividido de maneira diferenciada de acordo com os rios das regiões. E aí nós vemos que o potencial da região amazônica é muito maior comparado com as outras regiões. É lógico, a gente está falando da maior bacia hidrográfica, né? Rio Amazonas e seus afluentes. Então é bem óbvio, né, que o Rio Amazonas e a sua grandiosa bacia tenham um elevado potencial hidroelétrico, tá? Não quer dizer que isso seja necessariamente utilizado, porque os rios da região são rios de planície, não tem quedas d'água, não tem aquelas cachoeiras que facilitam muito a instalação das hidroelétricas, né? Então, de acordo com o mapa anterior, responda a questão a seguir. Qual é a região com maior potencial hidrelétrico? É lógico, acabei de falar, Amazônia, tá? Região norte. Explique por que esse número é tão elevado. Repetindo o que eu já falei para vocês. É elevado porque a gente tem uma grande gama de rios, mas com pouca utilização, né? Existem rios enormes. O Rio Amazonas, na sua foz, tem mais de 9 milhões de metros cúbicos por segundo de rio. Ou seja, está passando água para caramba a cada segundo na foz do Rio Amazonas. Só que a gente não utiliza, por isso que é potencial. Tem essa potencialidade, só que a gente não utiliza, tá? As barragens, para serem construídas, precisam fazer adequações, né, para essas usinas. Só que o Brasil não vai investir nisso porque existe um grande dano ambiental na região. Alguns rios, como o rio Xingu, recentemente recebeu uma usina, mas que não foi muito bem vista pelos impactos ambientais causados. Então, é algo que a gente não vai utilizar tanto. Agora, aqui, sudeste, lembra do rio Tietê? Várias vezes a gente já viu aí nas matérias, nas aulas, que o rio Tietê possui uma série de usinas hidroelétricas em sequência. Então ele é muito mais bem aproveitado, o seu potencial já foi muito bem aproveitado, tá? Então, questãozinha mole, você pode responder dessa maneira. Estou ditando, hein? Dá a pausa e vai copiando. Dá a pausa e vai copiando, vai botando aí no seu campo de resposta, não vou digitar não. Tá? A região com maior potencial é a região norte, ou seja, primeira pergunta, qual é a região com maior potencial hidrelétrico? Norte. Explique por que esse número é tão elevado. Se deve à pouca utilização dos rios que existem em abundância na região. Contudo, os rios são de planície e seria necessário realizar adequações para que as novas usinas fossem instaladas. Então pega essa frase, pausa, volta, vai copiando isso bonitinho aí para preencher de acordo no livro. Lembra que a gente tem olhado os livros, então não dá mole não, tá? Deixa eu ir para a próxima página. Ó, agora eu tô aqui na página 252, 253, tá? O texto está dividindo essas duas páginas. Vou ler bem rapidinho para a gente responder as questões. O consumo de energia elétrica no Brasil voltou a registrar crescimento em 2017, depois de cair 2 anos anteriores em meio à crise econômica. Segundo o relatório da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, o país chegou à marca de 63.948 gigawatts por hora de produção,
um aumento de 0,8 em relação aos números de 2016, ou seja, 17 para 2016 a gente cresceu esse pouquinho. Essa alta foi percebida em todos os segmentos de consumo, em especial da indústria, que avançou 1,3% no consumo de energia. Responsável pela maior parcela deste índice, a atividade industrial consome cerca de 35% da produção energética nacional, 165.883 gigawatts do total gasto no último ano, ou seja, a indústria que mais acende luz. Tá? Pensa em todas as máquinas envolvidas ligadas em uma grande fábrica. Este crescimento foi impulsionado pela alta na produção industrial brasileira, que, de acordo com o IBGE, voltou a apresentar um progresso na casa de 2,5% no primeiro resultado positivo desde 2013. A melhora é decorrente do impacto positivo identificado em 3 segmentos: automobilístico, a gente produz muito carro e tem aumentado isso, com o aumento na exportação de veículos, alimentício, a gente produz bastante comida também, altamente beneficiada pela super safra e a melhora nos chamados bens de capital, máquinas voltadas para a linha de produção. As máquinas que estão dentro das fábricas, elas usam muita eletricidade, consideradas o termômetro do investimento na economia. Como mais de 60% dessa capacidade instalada é proveniente de instalações hídricas e as chuvas têm sido escassas nos últimos meses, mantendo o baixo nível dos reservatórios de água, hoje não é possível dizer que o país seja 100% autossuficiente em energia elétrica. Ou seja, lembra que a energia hidroelétrica que a gente mais usa. E a gente depende do ciclo hidrológico para ela se manter, né? Para criar alternativas à geração hidrelétrica, o governo federal tem investido na instalação de outras fontes de energias renováveis como a solar, eólica, biomassa, que hoje correspondem a cerca de 20% da capacidade instalada nacional. Outra possibilidade em franca expansão é a geração distribuída, que no último ano registrou forte crescimento no uso pela população, empresas e governo por meio de sistemas fotovoltaicos em residências, comércios, indústrias públicas, rural, enfim, tudo que é lugar está começando a utilizar energia solar para gerar eletricidade. Bacana. Qual é a relação do setor industrial com o aumento do consumo da energia no Brasil em 2017? Tá? Olha só, com certeza a gente está falando do aumento na produção em torno de 2,5%. Então, ó, isso ocorreu porque o setor apresentou um aumento na produção de 2,5%, tá? Principalmente no que nós produzimos em automóveis, alimentos e bens de capital. Então, estou ditando. Se é vídeo, você pode pausar e me botar para repetir 500 vezes. Então, qual é aí a justificativa, né, desse aumento? Isso ocorreu porque o setor apresentou um aumento de 2,5%. E esse aumento pelas indústrias do automobilismo, né, das produções de carro, de alimentos e dos bens de produção, que são as máquinas das indústrias, beleza? O que o governo federal deve fazer, estou na 2, hein? Quando ocorre um aumento no consumo de energia do país, tá? Com certeza o governo deveria aumentar a produção de energia do país. Se eu vou usar mais, eu preciso produzir mais, tá? Bem óbvio mesmo. Isso é o que você tem que pensar. Independente da forma, tá? Pode ser elétrica a partir do sol, do vento, mais hidrelétrica, mais termoelétrica. A Bíblia não fez a pergunta do Brasil, não fez pergunta de nenhum lugar. Só está perguntando o que um governo deve fazer. Deve-se investir em ampliar a produção de energia do país. Beleza? Diversificar seria uma boa. 3. A reportagem afirma que hoje não é possível dizer que o país seja 100% autossuficiente em energia elétrica. O que isso significa? Significa que o Brasil não produz energia suficiente para atender todas as demandas do país. E, em função disso, compramos de fora. É o caso do petróleo, por exemplo. A gente compra bastante de fora também. Tá? Então, ó, lembra, eu estou ditando. Pausa lá e me bota para repetir. Então, o Brasil não produz energia suficiente para atender todas as necessidades internas, dependendo de importar.
beleza? Então botou a resposta bonitinho, lembra que a gente tem visto, então bota isso aí bonitinho, tá? Ia ser até melhor você responder do seu jeito. Questão 4 e a última dessa atividade, que é depois dessa que eu parei. A reportagem afirma que o governo brasileiro investe em fontes de energias renováveis para gerar energia. Como foi a participação das fontes de energia renováveis na Matriz Energética de 2017? Quais foram as fontes renováveis mais praticáveis? Ele fala no texto, então só voltar lá, mas vamos aqui direto aqui na resposta, tá? É que as fontes energéticas renováveis participaram em 2017 com 42,9%, incluindo a biomassa, a hidráulica, a lenha, que é o carvão vegetal, né, o carvão de churrasco, né, lixívia, que são outros carvões, e aí a gente pode botar eólica, solar, tudo que é renovável, beleza? Então, como foi a participação? Todas essas aumentaram. A gente aumentou a biomassa, aumentou o carvão, aumentou a lixívia, aumentou todas as renováveis, já principalmente e bastante a energia eólica. O Brasil tem investido muito na ampliação dos parques eólicos. Então, pausa aí e vai repetindo o que eu estou falando para preencher o livro corretamente. Valeu, sétima? Então, bons estudos. Se ficou com dúvida em como responder, só vir falar comigo. Grande abraço.